Olá, família, tudo bem com vocês? Boa tarde. Eu sou o Babá Borô, aqui diretamente do Afropod, o seu podcast de africanidades. E hoje trazendo aqui uma presença fantástica. Tem gente que já chega no axé com o pé no chão, mas tem gente que começa criança, mas com o coração aberto a tudo que pode aprender. E hoje aqui estamos trazendo um sacerdote que resolveu assumir o seu legado, onde numa era que é totalmente digital. Então, entre terreiros e redes sociais, estamos aqui com o Babá Ogundare Atandá. Seja bem-vindo, Babá. Muito obrigado, eu espero que seja uma entrevista muito bacana. É um prazer poder estar aqui, poder falar sobre a coisa que eu mais gosto na minha vida, que é o axé, é os orixás, é a filosofia tradicional iorubá, de uma linhagem muito tradicional e muito antiga, e que com certeza vai dar frutos muito interessantes. E, gente, para simples resposta que ele já deu, vocês vão ver o quão rico vai ser esse episódio. E a gente falar exatamente disso, dessa nova geração do axé, que tem um compromisso muito grande com a perpetuação do nosso legado enquanto comunidade de axé para a preservação das nossas tradições. Mas vamos lá, vamos começar do começo, já parafraseando os nossos grandes mestres, né? Me diga o seguinte, como foi a sua primeira memória de axé na sua vida? A minha primeira memória de axé foi durante a iniciação tradicional iorubá da minha mãe carnal, que hoje também é Yalorixá, e ela foi iniciada no orixá Xangô. E foi um momento em que foi muito marcante, porque existem ritos da iniciação que são ritos abertos, ritos públicos, e outros ritos da iniciação de orixá que são fechados. E eu tive a oportunidade de, mesmo não iniciado, ter essa quebra de protocolo de participar desse rito justamente por ser a minha mãe. De eu poder estar presente ali, de poder presenciar essa iniciação. Então foi algo que me encantou e que me fez me apaixonar pelo orixá logo de cara. Foi esse primeiro contato bruto, digamos assim. Então imagina, você, nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 11, 12 anos, por aí. Então 11, 12 anos, mas você, antes da iniciação da sua mãe, você já tinha algum contato com o axé ou não? Já foi direto no momento da iniciação da sua mãe? Com o axé, não. Ela já tinha me levado algumas outras vezes para os toques, para o toque africano, mas era algo que eu passava muito mais tempo brincando com as outras crianças do que tendo esse contato com o axé de fato. Então, além de uma outra vida ali com a espiritualidade, porque desde novinho eu sempre me interessei por esse lado mais esotérico, né, da espiritualidade, não teve esse momento assim antes desse contato com a iniciação. Esse foi o contato direto e primeiro assim de grande impacto. Imagino, como não deve ter sido na cabeça de uma criança. Mas sabe que você falou, quando ela estava envolvida no terreiro, no templo, você estava ali com outras crianças sempre buscando brincar, né? Era uma forma lúdica de viver o axé, né? Sim. E nessa época lúdica de viver o axé, existia alguma coisa direcionada para um aprendizado inicial para as crianças ou foi já direto a iniciação da sua mãe? Não, tinha sim, a gente tinha um grupo de crianças no terreiro que a gente frequentava, que a minha mãe frequentava, que outros sacerdotes também já frequentavam, que era um grupo chamado Ebetiuá, que era justamente um projeto para ensinar as crianças sobre o axé, justamente com isso, de uma maneira lúdica, com brincadeira, infantilizando, de certa forma, alguns dos itãs dos orixás, para poder a gente internalizar esse conhecimento, essa filosofia. Então existia esse grupo justamente formado ali para crianças. Eu creio que, inclusive, eu estava no momento de fundação desse grupo, lá do terreiro. Ah, que interessante, como é importante a toda a nossa comunidade entender que os nossos mais novos precisam dessa educação, desse ensinamento espiritual para que entendam a importância de você perpetuar um legado e não ter vergonha daquilo que para nós somos naturais. Ou seja, a educação, mais uma vez, sendo mola preponderante para trazer esse pertencimento. Maravilha, ô Babá. Axé. E a partir do momento que sua mãe já iniciada, como é que foi conviver com ela? Qual foi a impressão que você trouxe para você, se é que você lembra ainda como memória, ter participado da iniciação dela e depois ter que conviver com a mãe iniciada ao culto dos orixás? Foi um pouco complicado de início, porque vou contextualizar um pouquinho. Dentro da nossa filosofia e da nossa tradição, a primeira ritualística que a gente faz, de fato, para poder ingressar nessa tradição dentro daquilo que a gente perpetua, é a iniciação em Ifá, o orixá do destino, o orixá da sabedoria, o orixá que conhece o presente, o passado e o futuro. E nisso, na iniciação de Ifá, nós recebemos algumas recomendações sobre a melhor maneira de se portar na vida. Então, modos de agir, de sentir, de pensar, comidas que não é recomendado para a gente comer, coisas que não são recomendadas da gente fazer, e assim por diante.
a primeira memória que eu tenho da minha mãe já iniciada no culto dos orixás, iniciada no Ifá e na tradição iorubá, foi a recomendação de não se criar cachorro. Por quê? Porque eu vim de uma família que sempre criou cachorros. A gente sempre teve cachorro como quase um animal da sorte. Então foi essa quebra de expectativa, já logo de cara, do tipo, isso não é recomendado para o seu destino. E isso me fez pensar o que é recomendado de fato para o meu destino. Então, o fato de ter que romper com aquilo que se anteriormente gostava e ter que aprender a lidar com uma nova vida foi o que me fez querer continuar no axé, e observando a maneira como minha mãe passou a se portar, coisas que ela passou a fazer, como ela passou a pensar e assim por diante. Então, essa sua percepção foi logo que ela iniciou, e no convívio com ela enquanto sacerdotisa, nos afazeres que a liturgia de orixá nos traz. E aí, pelo que eu entendi, você logo depois que a sua mãe se iniciou, passou um tempo, você se iniciou em Ifá. Foi exatamente isso, porque eu fiz algumas outras ritualísticas, fiz o ritual de Bori, que é o ritual para poder alimentar a nossa cabeça, fui frequentando, observando festivais, observando a maneira como tudo aquilo acontecia, e aquilo foi me encantando, não só a parte de brincar com as crianças, de correr pelo terreiro imenso, de ficar sujo de terra, de cair, mas também essa parte espiritual e filosófica, que foi, na verdade, o que sempre me encantou. O primeiro impacto foi com a manifestação espiritual, com essa parte litúrgica, mas o que sempre me encantou de verdade foi justamente um ensinamento filosófico de uma tradição que é tão antiga, que se perpetua. Então, esse contato com essa filosofia, com essa ancestralidade, foi o que me fez querer continuar no axé e realizar a minha iniciação e seguir esse caminho. Então, foi exatamente pela percepção da sua mãe, aí você passou um tempinho, antes de você iniciar em Ifá, vendo as mudanças de hábito, de modo, de comportamento que o iniciado tem que adotar para a sua vida, como forma até de manutenção do axé, foi que você percebeu que você queria esse caminho para você. Sim, eu considero isso até um certo nível de maturidade por parte de uma Muito criança. para uma criança de 11, 12 anos. Pois é, porque eu fiz meu Ifá, minha iniciação de Ifá, com 12 para 13 anos. Foi pouco antes do meu aniversário de 13 anos. Mas foi uma decisão que eu tomei internamente muito antes. Então, quando eu lembro muito bem, a gente estava no carro à noite, minha mãe chegou e falou: filho, você vai iniciar em Ifá. Aí eu quase chorei de alegria, assim, porque era algo que eu queria, que eu via, observava, sentia. Então foi só a continuidade daquilo que eu já tinha observado mesmo. Então eu considero isso uma maturidade espiritual interessante, desse desejo, né? Até como você falou, como você teve uma convivência não só filosófica, mas lúdica, até pelo grupo Ebetiá que você falou, pela convivência com os demais sacerdotes que estavam tão envolvidos nessa sua início de jornada, como sua própria mãe, isso tudo foi sedimentando a necessidade de você fazer parte daquilo, né? Porque você viu que era agregador e era necessário para um caminho que até então se desenvolvia para você. Nesse sentido, como é que foi, já que você tocou no assunto, né, do EO? Você falou do EO, aí eu vou ter que aproveitar essa embala e tocar nesse assunto. Como é que foi para você esse impacto que você falou, que era você que não podia conviver com cachorro, não era sua mãe já iniciada, era uma coisa sua, pessoal, ou é uma coisa coletiva da família? Então, essa questão do EO do cachorro era da minha mãe inicialmente, faz parte do destino dela. Porém, a gente tinha um cachorro em casa. Então estava num processo meio pessoal ali de uma questão de divórcio, tinha todo um contexto que me fez me chocar muito, porque a minha cadelinha, né, já falecida, ela passou a morar com o meu pai, numa outra casa que não era minha, porque eu continuava morando com a minha mãe. Então foi esse choque também dessa ausência de convivência. Mas hoje em dia eu não tenho essa proibição, não tenho essa recomendação, orientação de não cuidar de cachorro, então eu sigo ali com a minha relação tranquila. Mas foi esse choque de entender que uma coisa que para mim é boa, para outra pessoa pode não ser por questões profundas dentro do energéticas, né? Porque a gente sabe que o Ifá, como orixá de desenvolvimento e do orixá da sabedoria e do conhecimento do destino, todos nós, vai saber exatamente onde você ganha ou perde energia, né? Justamente. E na natureza daquilo que forma o homem, né? Então, de todos os reinos, essa sabedoria faz com que você fortaleça o seu ori na busca e manutenção da axé para que você tenha aí prosperidade e realizar o seu destino. Exatamente. Nesse sentido, 13 anos iniciado em Ifá, o que você pensou a partir da sua iniciação? Que seria só esta iniciação ou você já vislumbrava algo mais para você nesse caminho espiritual?
Eu sempre vislumbrei algo mais. Eu lembro de uma cena muito marcante que tava o próprio Bababorô e um outro sacerdote também da nossa linhagem caminhando juntos. Isso eu nem era iniciado em Fá, inclusive. Caminhando juntos, eu olhei pra minha mãe e falei: mãe, eu quero ser sacerdote. Aí ela olhou e falou: oxe, menino, o que você tá falando? E ignorou isso. Então, quando eu me iniciei em Ifá e que eu vi a dimensão daquilo em contato com sacerdotes diretos da África e vendo aquela potência, eu falei: eu quero continuar nisso, eu quero continuar nisso. E aí, depois de 5 anos de iniciado em Ifá e vivenciando toda essa tradição, eu pude realizar a minha iniciação em Exu e no Orixá Ogum. E foi ali que se desenvolveu esse caminho sacerdotal, e foi ali que o Baba King, meu sacerdote, meu mestre, falou diante da orientação oracular da iniciação, falou: você tem que aprender tudo direito. E foi ali que eu tive esse insight de buscar, de conhecer, de me aprofundar, para que eu pudesse perpetuar isso justamente porque eu estava aprendendo tudo da fonte. Maravilha. E olha só que interessante. Fez Ifá com 13 anos, 5 anos depois você veio fazer as outras iniciações, recomendações de Ifá. Nesses 5 anos que você teve entre a iniciação em Ifá e até a próxima etapa, a iniciação em Orixá, para aprofundar esse seu caminho, como é que foi o seu contato com a religião? Foi um contato muito sincero, porque era algo que realmente me tocava, então eu me entregava ali de alma, de coração, e estava lá, e foi um contato muito de observação, porque em 5 anos acontecem muitas coisas. Com certeza, muitas muito provas, é um período em que você amadurece, então o fato de eu ter feito a minha iniciação de Ifá aos 13 anos, e logo já no início da vida adulta, dessa maioridade, ter feito a iniciação em Orixá, foi um timing muito bom, inclusive, porque eu pude amadurecer o que o Ifá me recomendou, eu pude perceber na prática como que era viver como um iniciado, e pude sentir o que eu queria, o que eu não queria, e fui literalmente vivendo e aprendendo. Ifá foi me mostrando muitas questões, principalmente com relação a algumas amizades, e as maneiras de ser, de sentir, de pensar e de estar no mundo, e eu fui amadurecendo isso com o tempo. Então foi uma vivência que me fez amadurecer bastante, esses 5 anos apenas vivendo a iniciação de Ifá, e não fazendo iniciações, e pude amadurecer todo esse caminho dentro de mim. Acho que foi de uma grande sabedoria da sua mãe, e sua também, e ela como sacerdotisa e também sua orientadora, entender que era necessário sedimentar esses conceitos de Ifá, até porque com 13 anos iniciado, a gente pode pensar, é muito cedo, mas dentro da nossa tradição, quanto mais cedo você se inicia, mais maduro você fica para a vida, no sentido de trazer equilíbrio emocional para lidar com as adversidades e com os caminhos que a vida nos coloca, que nós temos que enfrentar e dar resultados. Nesse sentido, 5 anos carregando um nome que você carrega, eu vou falar aqui qual é o nome, gente, para ele trazer a tradução para vocês, tá? Posso falar, Babá? Pode. O nome dele, gente, de iniciado em Ifá, é Ifadarê. É um nome muito forte, que ele vai trazer essa explicação do nome e, paralelamente, Babá, assim que você trouxer essa explicação, aí eu quero te fazer uma nova pergunta dentro desse nome, por favor. Axé. O meu nome é Ifadarê, que significa Ifá me traz benevolência, Ifá me traz sorte, Ifá me coloca num caminho de sorte. Então, é um nome muito rico, muito único, porque o que é sorte? Então, é um nome que te faz refletir sobre conceitos, sobre a maneira como o povo iorubá pensa a sorte, a prosperidade, o dinheiro e tudo que vem desse nome. Então, é um nome realmente muito rico, no sentido de que a sabedoria de Ifá cria sorte na minha vida. E é muito importante o que ele falou nessa questão da sorte, gente, porque dentro da nossa filosofia, sorte não é o ato fortuito, sorte são as oportunidades que a gente tem de se resolver na vida. E a gente tem que ter sorte no amor, no trabalho, na saúde, nas amizades. E tão bem ele colocou, olha a maturidade do que Ifá trouxe para ele com esse nome, para que ele entendesse o significado da sorte e pudesse implementá-la na sua vida. E muito disso conseguiu ter um tempo de maturação. E que poucas pessoas têm. Geralmente as pessoas iniciam num orixá e dentro da nossa filosofia já quer logo em seguida fazer outro. E esse tempo de maturação dessa energia, te trazendo a política, de trazer uma visão, fez com que talvez você tivesse essa maturidade, escolher as coisas certas no tempo certo. Nesse sentido, eu vou te perguntar, olha o nome que você carrega de Ifá, apesar que hoje você tem um nome muito mais fácil, vamos deixar para o final, que eu vou trazer para a nossa audiência. O que significa para você carregar esse nome no dia a dia? Ifadarê.
Para mim, é um significado de muita honra, porque eu posso carregar a sorte do Ifá, a sorte da filosofia Yorubá, e além disso, levar isso para outras pessoas, para além do sacerdócio. Levar essa sorte de Ifá, esse conceito da sorte, para que outras pessoas também aprendam e enxerguem novas formas de existir. Porque dentro da nossa filosofia, a gente aprende a respeitar as maneiras de ser de cada um, e isso inclui as maneiras de ver a vida, de sentir, de pensar. Então, o fato de carregar esse nome de Ifá me traz sorte, me faz levar esse axé de sorte para outras pessoas, num sentido de levar a compreensão da sorte e novas compreensões da vida. Então, eu particularmente gosto muito do meu nome. Por muitos anos eu não vi ninguém com esse nome. Então eu me senti até especial. Exclusivo, né? Falava, nossa, ninguém tem esse nome. Eventualmente outras pessoas também carregam esse nome. Isso faz parte da nossa filosofia. Da mesma forma que existem muitos João Paulos, João Pedros, vão existir outros Ifadarês também. E tá tudo bem, cada um tá dentro da sua individualidade. Da sua predestinação, né? Exatamente, mas esse nome foi muito significativo para mim. Eu entender que, como diria Belchior, que eu posso me considerar um sujeito de sorte. Então eu posso considerar que as coisas ruins que acontecem na minha vida podem ser revertidas em coisas boas e podem ser revertidas em aprendizado. Maravilha de mensagem, Babá. E vou ainda continuar nessa fase dos 13 aos 18 anos. Claro, com 13 anos você estava estudando, né? Ali na formação, se eu posso falar, na minha época era segundo grau, né, gente? Primeiro, segundo grau, nem lembro mais, né? E aí o que acontece? Você tinha outras crianças que você conviveu dentro do seu métier ali de amizade. Como é que foi, após ser iniciado, com essa maturidade que você apresenta pra gente, conviver com pessoas que não eram iniciadas dos 13 aos 18 anos? Isso é uma pergunta muito interessante, porque eu sempre fiquei, na verdade, nessa balança. Do tipo, eu vou me aprofundar em algo que é tão sério e tão profundo, ou eu vou viver essa vida de adolescência, então, todas essas questões. E eu fui percebendo que a vida é esse eterno equilíbrio. Então tem que ter essa ponderação. Ao mesmo tempo que eu convivia com pessoas que não eram iniciadas, e me traziam muitos ensinamentos, eu era a pessoa, o adolescente que chegava, escutava uma palestra, falava, gente, olha só, olha o que eu escutei e tudo mais. Então, vinham professores me perguntar, vinham colegas me perguntar, e sempre teve essa troca muito genuína da adolescência mesmo. E eles sabiam que você era iniciado? Eu sempre deixei público. Eu nunca tive esse medo dessa intolerância religiosa, que é inevitável no país que a gente vive, mas eu nunca tive esse medo de sofrer a intolerância religiosa do jeito que as pessoas geralmente têm medo de assumir, medo de estar nessa filosofia. De ser quem se quer ser, né? Isso, e medo de assumir. Eu não, eu sempre assumi, andava com a minha pulseirinha de Ifá aqui no pulso, falava para as pessoas, andava com um fio no pescoço, falava, eu sou iniciado em Ifá sim, eu vou pra macumba, sim, e sempre foi algo muito despojado meu mesmo. E você achava que isso causava nas pessoas uma compreensão, já que é amigo seu de convivência da adolescência, ou criava algo que era repugnante dentro do conceito deles? Como é que era isso? No lado das amizades, eu sempre tive muita sorte de ter Olha, pessoas que me respeitavam as minhas orientações, os meus posicionamentos. Então, muitos dos meus amigos que eram amigos de infância olharam para mim e falaram, nossa, parabéns por não ter esse medo de assumir. Algumas pessoas vinham com algumas piadinhas, etc., o que a gente às vezes leva de uma forma lúdica também. Mas na parte das amizades eu sempre tive essa sorte de ter pessoas que me respeitavam, pessoas que buscavam entender, pessoas que olhavam e falavam, nossa, que legal, eu nunca ouvi falar disso. E aí vinha palestrinha chegar e falar, então, gente, é isso e aquilo. Então, sempre foi muito tranquilo com relação às amizades mais antigas. Quando eu tinha contato com pessoas novas, e novas na minha vida, né, de me perguntarem, mas o que é isso? Aí eu vinha e falava para as pessoas que eram desconhecidas na minha vida, que não conheceram a minha versão antes, né, aí vinha um tom mais de, infelizmente, intolerância religiosa, que é fruto de ignorância, né? Sim, às vezes até de uma educação que ele é absorvida dentro de casa mesmo, né? Exatamente. Então, esse contato mais ali para os 15, 16 anos foi um pouco mais duro, né, porque eu entrei numa nova escola, então foram novas pessoas, novas convivências, e eu sempre desse meu jeito mostrando muda a zona mesmo, de conforto, né? Muda então, a zona de conforto, a gente fica sim. temeroso com o que vai vir pela frente, né? E ali foi um momento até de amadurecimento também, de eu entender como o mundo funciona.
porque quando a gente entra no ensino médio, a gente acaba tendo contato com essas outras realidades, com pessoas muito mais velhas do que a gente, e mais maduras também, de certa forma. Então a gente fica nesse medo, nessa questão, mas eu sempre lidei muito bem com isso, eu nunca deixei isso me abalar muito, até porque eu sempre tive bons exemplos por trás. Então tinha minha mãe, que também nunca teve medo nenhum de assumir a religiosidade, a filosofia. Então eu convivia com outras pessoas no próprio terreiro também, que postavam foto, que eram alegres, contentes em mostrar que eram de terreiro. Então, apesar de haver, inevitavelmente, essa intolerância religiosa, ainda mais num meio tão católico, tão cristão, que infelizmente perpetua esses preconceitos, eu sempre lidei muito bem com isso, pelo menos na parte das amizades. Na parte da família é um pouco mais duro, porque a família é o berço, né? É esse bem precioso que a gente carrega. Então, aos poucos, na marra, né? A gente vai sendo guerreiro, né? Sendo guerreiro, exatamente. Legitimando o filho de quem você é, né? Não dá pra ser e a gente vai. Né? É algo que a gente tem que aprender a lidar. Maravilha. Você falou uma coisa agora, dentro da sua fala, que eu prestei atenção. Às vezes, orientando. Então, quer dizer que nessa época dos 13 aos 18 anos, tendo esse axé de Ifá, vivendo dentro do templo, vivendo o cotidiano da filosofia, aprendendo os ensinamentos que são tão ricos dentro da nossa família de axé. Você já tinha oportunidade, já se sentiu um palestrinha, mas com coerência de orientar os seus amigos? Não só os amigos, mas até as pessoas que chegavam novas ao terreiro. Eu, no auge dos meus 2, 3 anos de experiência no terreiro, eu tenho uma memória muito nítida, que é das vezes que tinham os toques africanos, os toques para os orixás abertos ao público. Quem levava as pessoas para o quarto dos orixás para mostrar os assentamentos era eu. Fazia questão de falar, além do que estava na plaquinha, na descrição objetiva do orixá, que dentro da nossa filosofia é muito importante, para poder mostrar logo de cara o que o orixá representa. Mas eu vinha, apresentava o templo, falava sobre o orixá, falava sobre a história da nossa tradição. Então isso foi desde sempre, não só com os amigos, principalmente os curiosos, mas com as próprias pessoas novas que chegavam para o terreiro, que olhavam e já ficavam, nossa, mas esse menino gosta de falar, né, sobre orixá, etc. Então é algo que também estava sempre na minha natureza. Que maravilha, eu acho que acabava contagiando as pessoas que passavam a te ouvir. Tão Sim. novo e tão cedo e já tão apropriado da fala. Eu vou querer agora, ainda vou ficar nos 13 aos 18 anos, já eu pulo de ciclo, gente, calma que tá muito rico essa fala dele. Eu quero, se você pode aqui compartilhar com a gente, Babá, alguma vivência marcante que você viu que realmente você ter iniciado em Ifá fez a diferença na convivência com seus amigos, seja por uma orientação, seja por um livramento, se tem algo, já que você tem a memória tão boa, se você tem alguma coisa que marcou para que você percebeu, caramba, isso eu vivi desta forma porque eu sou iniciado. Eu tenho uma orientação muito peculiar, dada por Ifá pelos nossos sacerdotes africanos, que é uma recomendação até por um axé que hoje eu carrego, que é a questão de pensar pela minha própria cabeça. Isso foi muito explícito durante a minha iniciação. Então, várias situações na minha adolescência, eu deixei de fazer porque eu pensei por mim mesmo. E receber essa orientação tão novo é muito importante para cortar dinâmicas de possíveis amizades que poderiam me levar para um caminho que não é tão bacana. Então, vários momentos do tipo, vamos fazer tal coisa. E aí eu parava, pensava, falava, eu quero fazer isso? Eu não quero muito. E eu ia e falava, não, obrigado. Isso foi me privando de viver algumas coisas, mas por um lado é bom de ter privado, porque eu estimulava a minha capacidade de raciocínio e dizer o que eu queria, o que eu não queria para minha vida, desde muito novo. Eu considero isso até um empoderamento ali na adolescência, de poder tomar minhas próprias decisões baseadas na minha cabeça. E eu fui construindo meu senso de maturidade aos poucos, ali nesse período da adolescência, ensino médio, etc. E até para aquela história, a gente sabe que nessa fase dos 13 aos 18 anos, tem muita aquela história de empoderamento dos mais fortes, você ser Maria vai com as outras. Na hora que você consegue se empoderar daquilo que você quer e você se sente bem nisso, você cria um status diferente dentro da sua maturidade tão jovem e que a gente percebe muito bem na sua fala. Axé.
E aí, o que aconteceu? Você saiu do ensino médio, foi para a faculdade e tudo mais, aí eles vão dar um pulo no tempo. Em que momento que você começou a ver as redes sociais como canal de você mostrar para o mundo essa sabedoria de aprendizado que você trouxe na sua vivência com o orixá? Creio que foi ali em julho de 2020, ali nessa pandemia que a gente viveu, que a gente estava recluso dentro de casa. Eu comecei a assistir muitas palestras, porque eu estava em casa, não tinha muito o que O fazer. mundo parado, né? O mundo parado, exatamente, e as redes sociais começaram a se aflorar ainda mais como plataformas de criação de conteúdo. Então, tem um marco que foi um texto que eu escrevi sobre o orixá Adje, o orixá da prosperidade, que eu postei no meu Instagram pessoal. E aí eu vi que poucas pessoas se interessavam por aquilo. Quando eu postava no meu Instagram pessoal, nas minhas redes pessoais, sobre o axé, sobre os orixás, sobre as minhas vivências, era sempre algo que pouquíssimas pessoas tinham interesse. E tá tudo bem, porque as pessoas têm os seus próprios interesses, né? Eu não tenho como chegar e falar, cobrar uma pessoa de não gostar ou simplesmente não se interessar por aquilo que eu postava. Ou talvez pode ter sido um choque, porque eu não conhecia essa faceta Também. até então do João, né? Que até estava aflorando para o sacerdócio, né? E aí eu escrevi esse texto, eu conversei com minha mãe, eu falei, mãe, eu vou criar um Instagram só para isso. Eu vou separar as coisas, eu vou começar do zero. Então ali em julho de 2020, acho que é 17 de julho, mas aí é arriscar muito na data, mas meio de 2020 eu comecei a criar conteúdo de fato, e fui crescendo aos pouquinhos nas redes sociais. Eu fui colunista de uma revista digital, inclusive. Eu não sei como a revista está hoje, porque a gente teve que romper relações, mas de uma forma sempre muito tranquila. Mas fui colunista digital por um tempo, então era um trabalho, de certa forma, tão jovem, já poder ter esse compromisso da escrita. Então fui ali no iniciozinho da pandemia junto. Maravilha, maravilha. Agora você falou uma coisa que eu achei interessante. A sua primeira postagem foi sobre a Adje? A minha primeira postagem foi sobre a Adje. O primeiro texto que eu escrevi de fato para redes sociais voltados para orixá foi para a Adje. E por que a Adje? Porque eu, desde muito novo, eu tive o assentamento da Adje, que são os elementos sagrados, né, de Adje, então conchas, búzios, etc. E eu tirei uma foto. Adje é o orixá da prosperidade, só para deixar. Sim, é importante falar que Adje é o orixá da prosperidade, e essa prosperidade é simbolizada pelas conchas, pelas diversas conchas que existem. Então, era pequenininho, era um potinho assim que eu tinha com várias conchas, e eu tirei uma foto muito bonita. E eu tava me inspirando, eu tava num momento em que eu tava refletindo justamente sobre a Adje, e aí eu tirei a foto e falei, quer saber, eu vou postar, vamos ver no que vai dar. E aí deu nisso, desse crescimento nas redes sociais, desse amadurecimento nas redes sociais. Interessantíssimo ser logo Adje, o orixá da prosperidade, e que tem diretamente a conexão com o seu nome de Ifá, né? Sim, porque é o orixá da sorte também, da boa sorte. Exatamente, isso é muito interessante. E aí o que acontece? Vem essa questão de você descobrir que as redes sociais podem ser uma ferramenta de divulgação até então das suas ideias, da sua percepção da filosofia. Nesta época, já que você falou em 2020, já tinha essa ideia de se tornar um sacerdote? Ou não? Ou era algo ainda muito interno que estava sendo maturado? Ainda era muito interno, estava nesse processo de compreensão mesmo e de formação, mas a princípio não era divulgar as minhas posições, os meus entendimentos sobre a filosofia iorubá enquanto autoridade sacerdotal. Era o intuito de buscar falar para as pessoas o que eu percebia sobre os orixás. Sempre foi uma questão de se abrir, né? Isso, e de acréscimo ao que já existia, nunca para tentar impor uma verdade. Mas não tinha essa ideia sacerdotal, não. A princípio era um moleque de 18 anos querendo escrever sobre orixá e falando com as pessoas. Na graduação, qual é a sua formação? Já que você fala muito bem, já começou se descrevendo, que graduação você fez? Eu sou formado em Direito, eu me formei agora nesse primeiro semestre de 2025. Por um tempo eu fiz contabilidade também, mas acabei não me identificando com o curso, então permaneci só com o curso de Direito mesmo. Ah, tá, que interessante. Tinha que estar, então, no mundo das leis, das letras, das escritas, né? Sim. Porque até para conseguir decodificar e trazer tão bem para todo mundo a verdade daquilo que você consegue ver através dos códigos e dos sinais, né? Sim. E nós somos a filosofia que é totalmente metafórica, né? Sinalizada. Exatamente. É onde você tem que interpretar essas questões. Uma coisa importante hoje, posso perguntar qual a sua idade?
Pode. Eu Qual? tenho 23 anos de idade. 23 anos de idade. Caramba, cara. 10 anos passado da sua iniciação. Quais os desafios? Gente, 23 anos, tá te dando 30 e poucos aqui, olha que loucura, meu Deus, o que é IFA da vida de um ser humano, que maravilha, eu lembro muito do meu filho da mesma forma, que se iniciou cedo, babá. 23 anos, formado, sacerdote e jovem. No mundo digital, como é que essas coisas se misturam na sua cabeça? Para mim é tudo muito claro, né? Eu entendo que a nossa posição de jovens no axé é justamente trazer esse aspecto até mesmo tecnológico dessa inovação, dessa nova forma de criar conteúdo, de mostrar que uma filosofia tão antiga pode ser aplicada na atualidade para as nossas questões, para os nossos questionamentos do que fazer com a vida, do que a gente vai ser, como que a gente vai ser, quais são os nossos desafios. Então, poder aplicar isso nas redes sociais é algo que sempre teve muito bem dividido na minha cabeça, porque eu aprendia sempre com os nossos mais velhos, é uma filosofia muito, muito, muito antiga, mas as redes sociais me fizeram entender qual a melhor forma de aplicar isso para as pessoas da minha idade. Pessoas que, querendo ou não, têm as mesmas dúvidas que eu, porque estão passando pela mesma fase da vida. Então, naquela questão de, por exemplo, saio da casa dos meus pais, não saio da casa dos meus pais, o que eu vou fazer para poder complementar minhas formações? Então, esses ensinamentos ancestrais, de, por exemplo, a paciência é o pai do caráter. Tenha paciência para poder refletir, para poder ter uma mente clara. Todos esses ensinamentos que os Odus de Ifá trazem e as orientações espirituais trazem, sempre estiveram de uma maneira muito bem dividida na minha cabeça para poder aplicar isso nas redes sociais como um conteúdo que vai atrair pessoas da minha idade. Que maravilha que você falou, até da sua geração, a geração tecnológica, e isso não tem como ser dissociado. Aliás, hoje a tecnologia independe de geração, é um caminho da humanidade. Mas dentro dessa tecnologia, o que assusta é a questão de você perder a sua identidade pela tradição. Como é que você trabalha isso dentro dos conceitos que você aprende e daquilo que você passa para os seus, sejam clientes, filhos, dentro da sua missão espiritual? Eu trabalho bastante o conceito de Ori, que é a nossa identidade espiritual, é o nosso senso de pertencimento ao planeta Terra, o nosso DNA, a nossa missão. Então, desde muito novo, a gente aprende sobre esses conceitos de Ori e sobre a importância da individualidade para a coletividade. Então, para não me perder nessa das redes sociais, etc., sempre mantive algo muito claro na minha cabeça. O meu Ori é o meu guia, a minha identidade é o meu guia. Então, entendendo sobre Ori, estudando sobre Ori e estudando sobre a importância do individual para o coletivo e do coletivo para o individual, a gente não se perde no meio do caminho porque a gente tem noção de quem a gente é. Importantíssimo você ter ressaltado essa questão do Ori como energia vital e essência de todos nós, para que a gente não se perca no Ori, né? E a gente sempre fala que o Ori vai funcionar como uma bússola, um GPS com senso de orientação. Sim. Então, independente do que o caminho que a humanidade percorra, você mantendo-se fiel à sua essência, você vai ter sempre o guia correto para os meios que você utiliza. Exatamente. Você ter noção da sua individualidade, noção de quem você é. Através do ritual de Bori, através do culto de Ori, da compreensão de Ori, é algo muito importante, porque você tem noção do seu potencial, dos seus acertos, dos seus erros, das suas falhas, daquilo que você tem de bom, daquilo que você tem que não é tão bom, mas que faz parte da sua natureza. Tudo isso te faz com que você não se perca no mundo. Você se mantenha fiel a você mesmo e continue batalhando e tentando. Você ser essa representatividade da nova geração de axé, independente da vertente, né? E que hoje está calcada na tecnologia. Como é que você vê o que você pode fazer para o fortalecimento da sua tradição pela utilização da rede social? O primeiro ponto é, de fato, trazer essas escritas, esses vídeos, esses textos que são elucidativos e de uma linguagem que vai atrair as pessoas. Então, é através dessa linguagem jovial, é através da transparência nas redes sociais, sem a exposição excessiva, mas expondo o necessário para as pessoas verem como a gente é, como que a gente age na naturalidade, o que a gente faz na vida, e mostrar também que a pessoa que é do axé
em que ela é jovem, ela tem o direito de ser jovem, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas têm uma noção do povo de terreiro e do macumbeiro como um todo, de uma pessoa que vive pela religião, que vive no terreiro e que não tem outros aspectos da vida. Então é muito importante mostrar, enquanto pessoas jovens ali de terreiro, que tá tudo bem a gente ir pro show, a gente ir pro barzinho, a gente ir pra festa, a gente encontrar pessoas, estar ali no carnaval, por exemplo, sujo de glitter, brincando e se divertindo com os amigos. Por quê? Porque o axé também é sobre viver a vida. É sobre né? alegria e pertencimento, Exatamente, o termo que a gente usa muito na nossa filosofia, que é Ayedum, que a vida é doce para se viver, também comporta essas vivências. Você poder viver um show de um artista que você gosta, você poder sentar num barzinho com seus amigos, poder tomar uma cervejinha. Se você não bebe, beber um guaraná com os amigos, que seja, encontrar as pessoas, se reunir. Se sociabilizar. Exatamente, viver a vida além do terreiro. E isso nas redes sociais é muito importante, porque às vezes uma pessoa de um outro estado vai se identificar com aquilo e vai rompendo com esses padrões que são excludentes, porque o IFA ensina a gente a ser agregador para as nossas vivências. Então a pessoa jovem de axé tem que mostrar justamente isso, tem que mostrar que a gente vive a vida, a gente vive o que a nossa idade nos permite viver, e que o axé é para fortalecer a nossa proteção, a nossa identidade, e fortalecer essas vivências para que a gente viva da melhor maneira possível, mas viver. E é interessante que você falou de uma coisa chamada consciência, né? Porque a partir do momento que você não nega a geração que você é, com tudo que ela tem para te oferecer, você vai viver todas as oportunidades com a consciência sem se perder. Até porque a dinâmica de Ori vai fazer isso com que se ressalte para que você faça as melhores escolhas. Muito bem colocado, gente. E agora nós vamos entrar numa questão que você já falou aqui em outra fala e que é importante tocar, que a gente não tem que deixar isso desapercebido, até porque faz parte, independente se você é nova geração, você é de uma filosofia que incomoda muita gente num país que é laico, mas que tem muita intolerância religiosa. Sim. Nesse sentido, como é que você lida com as críticas e preconceitos que chegam a você? Eu tenho uma fala que eu gosto de falar, que é que a gente tem que combater o medo com a verdade. Então não é mascarando a nossa filosofia, mas trazendo os conceitos daquilo que realmente é da nossa tradição. Então eu lido com as críticas, com o preconceito, mostrando e falando assim, as pessoas que chegam e falam, Exu é o diabo, Exu é maldoso. Eu chego e falo, como que a paciência pode ser maldosa? Como que a benevolência pode ser maldosa? E mostro virtudes que estão para além de dogmas religiosos. Então eu combato o medo com a verdade. Eu mostro a nossa filosofia do jeito que ela é. Tem as liturgias que vão continuar incomodando muita gente, mas que existem fundamentos, existem essas questões ancestrais e principalmente essas virtudes sociofilosóficas milenares. Então é assim que a gente combate essa ignorância, mostrando para o mundo que a paciência é uma virtude essencial, que a benevolência é uma virtude essencial, que você ser uma pessoa que busca o progresso e busca honrar o seu trabalho é uma virtude essencial, que a água é um elemento muito importante. Então a gente vai mostrando que a filosofia do orixá é a filosofia da natureza, e que no fundo a natureza não tem religião, a natureza é a natureza. Então todos nós fazemos parte dela. Então a gente vai combatendo esse medo com essa verdade filosófica milenar. E que isso é muito interessante, que vai mostrando a pessoa que você é. E as pessoas vão entender que, independente da sua posição filosófica e religiosa, o que vale é a conduta do seu caráter. Exatamente. E isso que vai trazer essa maturidade, esse discernimento, até para como você saber se posicionar na vida, né? Sim, exatamente. Muito interessante. E aí, vamos aqui fazer uma coisa capciosa. Tá muito fácil para ele, né, gente? E eu quero que ele me traga essa riqueza de pensamento, de vivência e de elucubração mental que você tem, de saber discernir todas as etapas que fazem parte da sua vida, uma vida tão jovem, mas parece que 10 anos para ele são 100 anos, né? Vamos embora lá. Babá, me traga o seguinte, em que momento, nesses seus 10 anos de axé, você sentiu que estava pronto para assumir o sacerdócio? Foi, curiosamente, esse ano, agora de 2025. Algumas pessoas já me tratavam desde o início ali nas redes sociais, falavam babá isso, babá aquilo. Isso me gerou uma certa agonia por dentro, porque eu falei, as pessoas estão me tratando por algo que eu não sou ainda, né? E eu fiz um jogo de búzios com a minha mãe, que faz parte do mesmo axé que eu,
E por ser a minha mãe, independente dessa posição de Alorixá, sempre busquei orientação com ela, porque o respeito aos mais velhos é fundamental. Mas aproveitando que era minha mãe e joga búzios, olhei e falei, mãe, eu tenho uma dúvida. Mãe, eu não quero a mãe, eu quero ir Alorixá. É, Vai lá, é tipo desconecta aí, isso. por favor. Vamos, senta aí na mesa pra jogar aí pra mim, por favor. Por quê? Eu devo parar com isso? Eu devo começar a corrigir as pessoas? E o jogo falou, não. Isso é uma forma de respeito pra você. Então eu fui assumindo isso aos poucos, mas em 2025, quando eu fiz a iniciação num orixá que exige maturidade, que é Nanamburuku, Omolu Nanamburuku, eu olhei e falei, agora eu tô pronto para poder assumir isso de fato, assumir esse compromisso com a disciplina e com a seriedade da posição sacerdotal. Então, é uma idade relativamente nova, sim, porque muitos sacerdotes começam nos seus 40, nos seus 50 anos, mas eu olhei e falei, eu sinto que agora eu posso orientar as pessoas, eu posso trazer esse axé de todas essas pesquisas, dessa vivência, mas eu olhei e falei, não, esse ano vamos pôr a cara a tapa, vou aprender de fato a jogar, terminar meu aprendizado de jogo de búzios para poder atender as pessoas e assim por diante. Interessante que é o que você falou, foram 10 anos num processo rico, porque você se permitiu vivenciar. Eu acho que a sua questão da maturidade vem pelo momento que você soube potencializar as experiências que a vida te dava em cada etapa, né? Sim. Você vê, você passou dos 13 aos 18 vivenciando o máximo de Fá, e pelo visto eu já te conheço de bons carnavais, você sempre foi uma criança muito questionadora e perguntadeira, eu lembro muito bem disso, porque você já tinha em você o ranram da curiosidade. Só que essa curiosidade sua não era fofoqueira, investigativa, Sim. porque você queria saber as respostas dos porquês da vida. Isso fez com que você amadurecesse tão cedo, e essa segurança ao passar as informações e você falar que você combate o medo e as oposições com a verdade, e de você ter como exemplo de vida a sua própria vida, e que traz essa riqueza e que talvez facilite para que você entendesse que você já estava na posição de sacerdócio como orientador, de fato, mas não de direito, porque eu entendi qual era o seu medo. É de você estar assumindo um papel que, de repente, as legitimações ainda não tinham ocorrido dentro do quarto de santo, né? E isso Sim. a gente entende muito bem como é que é isso. Mas a gente entende que o Ifá chegou primeiro. É um ditado que a gente faz para quem é iniciado em Fá, para dizer que Ifá te prepara, para que você, na hora que estiver maduro, o compromisso não seja algo inesperado, mas sim uma sequência diante da longevidade da vida e dos acontecimentos da história de cada um. Axé. E olha o que você falou. Uma iniciação que foi um divisor de águas na sua vida, né? Omulu Nanamburuku, que pra gente que é do culto Yorubá, gente, Omulu não é o Obaluai velho, não existe isso pra gente. A gente entende que Nanamburuku é Omulu, né? Exatamente. E aí, essa foi uma iniciação divisor de água para você. Sem entrar em fuxico de quarto santo, que a gente tem que respeitar o segredo, mas diga pra gente como é que foi o processo dessa iniciação no psíquico-emocional que você, pelo visto, passou. Foi uma iniciação muito desafiadora, porque ela exige de nós um silêncio externo e interno. Então foi um processo de eu analisar melhor a forma como eu falo, a forma como eu ajo. Então foi um processo de incubar justamente nessa maturidade que a própria Mãe Terra nos exige enquanto sacerdotes. Então, esse aspecto da maturidade, da disciplina, da seriedade, da altivez e dessa postura emancipatória da minha própria vida foi algo que eu tive que aprender a ter depois da iniciação. Então, dia após dia, foram diversos acontecimentos que me mostravam a importância de eu ser uma pessoa madura com uma postura de uma pessoa madura. Então, foi esse o divisor de águas, entender a importância dessa maturidade, a importância da minha postura perante o mundo. Duas perguntas exatamente desse processo. Por que Omulu? Não outra iniciação para esse seu momento de vida. Eu sei o que o Omulu representa, mas eu quero que eu ouvir da sua boca e que você passe para a nossa audiência o porquê dessa iniciação. Eu fiz essa iniciação primeiro por recomendações oraculares. Claro, esse é o principal ponto para se fazer uma iniciação, mas essa minha escolha pessoal da iniciação em Omolu foi justamente porque
eu sentia dentro de mim que eu precisava tomar esse passo de maturidade. Para além do sacerdócio, eu sentia que eu estava chegando num momento de vida que eu estava de fato ingressando na vida adulta. Responsabilidade de uma pessoa adulta, seriedade de uma pessoa adulta, a gente não deixa a brincadeira de lado, Verdade. mas tem que ter uma certa seriedade, um certo compromisso com a vida adulta. E eu senti que era esse orixá que ia me auxiliar nesse processo, Dessa transformação da vida mais jovial para a vida mais profissional. Então, por todas essas questões que a gente sabe que a vida adulta exige, eu me iniciei nesse orixá justamente para poder dar conta dos desafios da vida. Então, na verdade, a sua iniciação em Omulu trouxe essas responsabilidades para você. Exatamente, a responsabilidade de ser uma pessoa adulta, de me portar como uma pessoa adulta. Tanto que eu lembro claramente, há poucos meses, eu fui para um evento que é universitário. Ou seja, é farra, é brincadeira, é show, etc. E foram acontecendo diversas questões que estavam me impedindo de ir. Aí eu comentei com minha mãe de novo, minha confidente, né? Falei, mãe, eu acho que é essa iniciação batendo na porta mesmo, mostrando do tipo, você precisa tomar um passo de seriedade. Então, eu acabei indo pro evento, porque Exu sempre faz essas conexões, esse errado virar certo, essa muvuca toda que é para o nosso próprio crescimento, mas foi esse tipo de compreensão mesmo, e de entender antes da iniciação que era um orixá de extrema maturidade, de extrema seriedade. Então, buscando isso para minha vida foi esse quê da questão, né, de fazer a iniciação. E é muito interessante o que o Babá está trazendo, porque quando ele fala com propriedade que não foi só uma escolha dele por saber o que essa divindade representa, mas foi uma confirmação oracular, isso significa dizer que já estava na predestinação dele, que o Ori dele já tinha escolhido isso. E dentro de uma visão mais energética, uma iniciação em orixá vai representar a possibilidade de você metabolizar os arquétipos, os atributos, a benesse do orixá no seu ori como fortalecimento de vida. E a gente vê isso, é maturidade. Engraçado que você falou, você escolheu um orixá que viesse representar uma mudança de ciclo, você com 23 anos se formando, saindo realmente daquela coisa da faculdade e de ingressar para uma fase adulta, profissional e trazendo uma divindade com essa responsabilidade muito grande, né? Sim. E claro, essa responsabilidade não veio só pela transformação do comportamento, da visão madura para a vida, né? Veio também pela necessidade de você se formar como uma pessoa que orienta pessoas. E a gente tem dentro dos nossos métodos o oráculo, Eridilogum, o jogo de búzios. E como é para você a importância do contato com esse instrumento? Eu me sinto muito honrado, na verdade, porque é uma filosofia muito profunda. Desde muito novinho, ali com 14, 15 anos, eu já trabalhava com cartas, com baralho cigano. Interessante, essa eu não sabia, vamos embora. Porque minha mãe sempre trabalhou, antes da tradição iorubá, minha mãe é astróloga, taróloga, então ela sempre teve muito contato com o oráculo, e eu, curioso do jeito que sempre fui, também quis ter esse contato com oráculos. Então, ali aos 15 anos eu já jogava cartas, já jogava para outras pessoas, mais próximas, claro, mas já tinha esse contato oracular. E aí foi a partir desse momento, desse ingresso à vida adulta, que eu olhei e falei, não, eu vou aprender esse oráculo do jogo de búzios, porque é um oráculo que ensina muito pra gente, tanto para quem tá manipulando, como para quem tá do outro lado da mesa, recebendo as orientações. Então foi um passo do tipo, quero que me enxerguem como uma pessoa realmente madura, que através dessa sabedoria, desses ensinamentos, que querendo ou não foram 10 anos em que, além de estudos filosóficos, existiu o estudo de jogo de búzios, eu olhei e falei, vamos, se isso é ter maturidade, se isso faz parte desse meu processo de maturidade, então eu vou encarar esse desafio, porque era algo que eu já fazia, orientar as pessoas sobre o Ifá, sobre a filosofia iorubá. E agora, através desse momento mais litúrgico, que é o jogo de búzios. Então foi esse divisor de águas mesmo que me fez querer entrar ainda mais na filosofia ancestral dos orixás. Gente, eu vou fazer um adendo que eu não vou conseguir, não vou resistir. Ele falou da mãe dele, eu conheço a mãe dele. Gente,
a Yana Lu, vou ter que falar o nome dela. Pode Yana falar. Lu, um beijo. Obrigado por essa riqueza que está aqui hoje. E, claro, a sua mãe não é só astróloga, não é só taróloga. Eu chamava ela de astrônoma, porque um dia eu me permiti fazer algo com ela. Eu falei, meu Deus, me desvendou por completo. É fantástico. E eu fico imaginando você, pequeno, né, já iniciado em Fá, orixá do destino, onde potencializa a riqueza da intuição, da conexão com o sagrado, já mexendo com o tarô. Então você já tinha realmente essa predestinação para o sacerdócio, já estava na sua veia, né, no seu corpo, na sua essência. Então essa transformação de ter se iniciado em um Mulu, no momento de mudança de ciclo em tantas coisas na sua vida, veio só solidificar essa sua etapa de se tornar esse grande sacerdote, que eu tenho certeza que você vai se tornar e cada vez demonstrar mais isso pra gente. Achei. Agora, uma curiosidade. Antes dessa iniciação de Mulu, você já atendia pessoas no jogo de búzio? No jogo de búzios, não. Apesar de já estudar o jogo de búzios, ter o meu jogo de búzios em virtude da iniciação em orixá, porque dentro do culto tradicional iorubá, a partir do momento que você faz a iniciação no orixá, independente da questão sacerdotal ou não, você recebe o seu jogo de búzios, que é o que vai ser utilizado para suas orientações futuras. E é um oráculo seu. Então, desde muito novo, como eu já estudava, etc. Já manipulava, treinava as quedas. Quando a minha mãe me orientava, a minha Iá, né? Eu analisava as quedas junto com ela, ela me ensinava ali também, mas foi a partir da iniciação em Omolu que, de fato, eu passei a orientar outras pessoas com o jogo de búzios. E como é hoje você orientar pessoas? Geralmente, quem te procura, com certeza a sua geração está muito forte, evidente. E outra coisa, cada vez mais essa garotada, entendendo que o mundo não é só material espiritual também, todo mundo se importando em saber o que o Deus, o universo tem para te revelar. E como é que é hoje, o que você sente da clientela que você atende? Qual é uma das maiores preocupações que ela tem? Curiosamente, boa parte dos clientes que eu já tive até hoje foram pessoas muito mais velhas que achavam que eu era uma pessoa mais velha, para ter noção de como Mas que se eu achei que você tinha funciona. 30, eu me assustei. Pra gente ver como as coisas funcionam. Então as pessoas chegam, se surpreendem com a minha idade, mas é um desafio dessas questões existenciais mesmo. As pessoas mais jovens, principalmente os meus amigos que buscam orientação oracular com o jogo de búzios comigo, mais por essa confiança pela idade mesmo, de saber que eu vou legitimar a dor dela, porque muitas vezes é uma dor que eu tenho também. Então essa conexão... É um igual, né? Exatamente. São as mesmas vivências, muitas vezes a gente estudou na mesma escola, teve as mesmas experiências, então as pessoas me buscam para, primeiro, legitimar suas dores, porque muitas vezes as pessoas chegam para se orientar com pessoas mais velhas, que são pessoas mais sábias, claro, mas olham para aquela dor de uma certa forma infantilizada e não legitimam a dor que uma pessoa de 20, 21, 22 anos vai ter. E eu, na posição de orientador espiritual, mas também nos meus 23 anos, eu vou olhar para aquela dor e vou falar, eu entendo, tá muito recente, eu entendo isso, eu passei por isso. Eu já estive do outro lado, né? Eu já estive aí e estou aí ainda. Estou nessa busca. Eu falo muitas vezes na mesa de jogo, eu dou uma orientação para uma pessoa, eu brinco, eu falo, é autocrítica, tá? Porque eu também estou passando por aquela dor. Então, o maior desafio dessas pessoas é justamente relaxar de poder confiar numa pessoa que tem essas vivências, né? E tá nessa mesma faixa etária. E aquela história, você pode estar na mesma faixa etária, mas a sua caminhada já é extensa, não é de agora. Isso tudo legitima o que você faz. Agora, uma curiosidade, vamos lá, você é o fofoqueiro, não precisa falar toda a reza, né? Aliás, o santo, vai contar só o milagre. Você pode trazer um pouquinho da riqueza de como foi a sua experiência emocional no seu primeiro jogo de búzio, depois de ter sido legitimado sacerdote? Como é que foi isso? Eu fiquei meio tremendo, eu confesso. Porque eu tenho minhas questões com ansiedade que me fazem realmente ter aquele trimelique, aquela coisa, mas eu tava realmente muito nervoso, então eu rezei, eu passei muito mais tempo rezando do que é o habitual ali do jogo de búzios, pedi muito pra Exu, tava, nossa, quase suando, meio gaguejando pra poder falar com a pessoa. E aí depois que eu escutei ela falando, nossa, era exatamente isso que estava acontecendo na minha vida, a partir desse primeiro feedback foi tudo muito mais leve. Aí você relaxou. Aí eu relaxei, mas o primeiro atendimento deu um nervosinho. Um impacto, né? Porque é um outro oráculo, que eu não tinha experimentado na prática ainda, né, estando do lado de quem orienta.
porque já tinha jogado para várias pessoas, fui jogando muito tempo com baralho cigano, e algumas pessoas me conheceram através do baralho cigano e falaram, quando você estiver jogando Búzios, me coloca na fila que eu vou jogar. E como era um oráculo novo, na forma de eu manipular, da forma de eu analisar o que estava acontecendo ali, o primeiro foi meio complicado, mas eu fui desenvolvendo aos poucos, né? Eu sempre tive essa questão comunicativa, então comunicação não foi o problema. A questão do jogo de Búzios é entender a maturidade daquilo ali, e com o tempo você vai assimilando mais e mais recados que o jogo de Búzios traz. Então a minha primeira leitura foi um pouco mais limitada. Eu fui jogando e aprofundando essa leitura, e daqui a 3 anos eu vou olhar para minha leitura hoje e falar, nossa, mas eu podia ter falado isso, mas eu não tinha essa vivência. Então é algo que a gente vai construindo, que eu estou tentando construir com muita naturalidade. Não, mas olha só a coisa boa que você falou. Você nervoso ali, de repente demandando mais tempo que é o normal, mas na hora que você passou a mensagem que precisava ser dita, o seu cliente falou que, nossa, é exatamente o que eu estava vendo, o que eu precisava escutar. Com isso, você criou a certeza de que você era um instrumento de axé. E isso é muito importante para trazer Sim. confiança. Mas você não quis fazer, eu fiz, eu vou falar para você quando eu comecei, muito tempo atrás. Não vou falar o tempo, porque você sabe que é feio perguntar a idade para os mais velhos, viu, Lugudari? Pode parar aqui, Lugudari. Vou te perguntar o seguinte. Você não fez experiências em casa, não? Jogar para a irmã, para o irmão, para o amigo, para o vizinho, você já foi logo para o lado profissional de uma vez só? Eu fui logo para o lado profissional. Eu joguei para minha irmã também, mas já foi depois de ter jogado para várias outras pessoas. Então eu me lancei logo de cara. Eu lembro, eu estava vivendo a minha temporada de iniciações no Templo Matriz ou do Dua, e um filho lá da nossa casa falou, vai bobo, cria logo esse número comercial, vai, atende logo. E eu tava tipo, não, quero atender só no semestre que vem, eu quero ainda terminar com calma. Aí foi um agente de Exu que falou, vai logo. Então eu fui e já foi logo pro lado profissional mesmo. Ogundare, filho de Ogum, não tem como. Eu acho que o Orixá te colocou na estrada e falou, se é que é, vambora. Agora vai. Que maravilha, é muito interessante isso. Por quê? Porque traz pra gente uma memória e um modelo de como as pessoas têm que agir, né? Eu Sim. acho que, independente da sua idade cronológica ser pouca, a sua vivência experimental é muito forte, que te dá essa segurança de você trazer informações com propriedade. E como você falou que é a riqueza do que a filosofia permite, de que quanto mais a prática você vai tendo, mais você vai lapidando a tua essência, e até o próprio papel de Ifá e de Exu como agentes da comunicação espiritual, que traz para a gente a certeza do caminho que a gente quer dar para as vivências da gente, né? Exatamente. E como uma pessoa jovem, né, eu tive a bênção de poder aprender tudo do zero. Eu não tive outros aprendizados, nesse caso sobre os orixás, que cruzaram caminhos, e eu tive que optar por um lado. Aprendi tudo dentro de uma mesma linhagem, de uma mesma tradição. Então, todo o entendimento que eu tenho de orixá, tanto das questões litúrgicas como das questões filosóficas, né, como o senhor falou, apesar da minha idade cronológica, foi tudo construído do zero numa mesma tradição. Então, isso, querendo ou não, passa segurança para as pessoas. Fortaleceu sua raiz, né? Exatamente, fortaleceu minha raiz, até porque eu conto com o apoio de bons mestres, né? Maravilha, que legal. Te perguntar, eu tô assim abismado, porque eu achei que ele tinha 30 e só tem 23. Como que você se sente? Um jovem no axé ou já na sua geração um velho no axé? Os dois ao mesmo tempo. Porque, de certa forma, um jovem no axé, porque eu tenho 23 anos, então eu sei que eu tenho muita coisa para construir ainda e não posso me cobrar de não ter construído o que ainda não foi o tempo de eu construir. Mais velho, de certa forma, porque já se passaram 10 anos. Nesses 10 anos eu conheci muita gente, conheci sacerdotes que hoje já não estão mais aqui, então pessoas cronologicamente mais velhas que eu, que chegam no axé, não tiveram essas mesmas vivências que eu tive. Então, velho, de certa forma, porque já tem 10 anos que eu tô nessa estrada, então, como eu falei, já passei por muita coisa, conheci muitos sacerdotes, tive muitas vivências, que essa outra geração, independente de idade cronológica, que chega no axé, quando eles tiverem 10 anos, eu vou ter 20 anos de axé e assim por diante. Então, me sinto novo pela potencialidade que eu tenho para construir e pelo tempo de vida que eu tenho ainda pela frente,
e velho por já ter vivenciado muita coisa, já ter conhecido muitas pessoas e já ter uma certa estrada... Criado uma bagagem, né? E criado essa bagagem consolidada e essa estrada. Tanto que eu escutei do meu mestre, Baba King, em um momento que eu tive uma conversa com ele, ele falou assim, não, você cresceu aqui. E o fato do meu próprio mestre legitimar todo esse crescimento que eu tive no axé, mostra que a estrada já não é de hoje. Com certeza. E você tocando no nome do Baba King, né? Ele foi uma das pessoas que lhe orientaram na sua dissertação de conclusão de curso, né? Sim. Como é que foi teu Baba King como sacerdote, mas também teu professor Dr. Siquiro Salame como orientador dentro da sua conclusão do seu curso de formação, de graduação? Bom, eu formei agora em Direito, né? E um dos maiores dilemas da minha vida era justamente o que eu vou falar nesse TCC, porque eu não encontro nada que fale de macumba, eu quero falar de macumba, eu quero colocar Exu na universidade, etc. Gente, como todo jovem, né, ousado, né, desafiador. Aí eu conversando com o meu antigo orientador do TCC, ele falou, cara, você tá falando tanto de África, sua vivência com os africanos, por que você não fala sobre a justiça lá? E eu tive esse insight e falei, nossa, isso é um bom tema, né? E aí eu cheguei na conclusão que eu ia fazer o tema de direito e justiça na sociedade iorubá pré-colonial. Então trazer esses valores ancestrais, essa filosofia para o TCC. E aí eu fui falar com o Baba King, falar, nossa, Babá, escolhi meu tema, isso, meio ingênuo. Aí ele chegou e falou, a gente precisa conversar, menino. Falei, tá bom, então vamos conversar. E aí num dia consegui marcar uma entrevista com ele que é um sacerdote muito requisitado por ser quem é, né? É legítimo que ele seja muito buscado, as pessoas querem a orientação dele, porque ele é uma das pessoas mais sábias de orixá do Brasil, quiçá a mais sábia. E ele chegou, me puxou num canto e falou, vamos conversar. Aí eu peguei o meu projeto de TCC, falei o que eu queria mostrar, e ele foi falando, fala isso, fala aquilo, isso tem que ser dito. E foi me explicando questões culturais dos iorubás que enriquecem muito. Então, o meu projeto de TCC foi falar sobre a justiça, sobre, né, o modus operandi da justiça iorubá, justamente porque as pessoas de axé precisam ter esse conhecimento filosófico e cultural do povo que originou o culto aos orixás. Então eu quis trazer isso justamente para poder falar de Exu no TCC, mas Exu como um agente regulador, Ogum como um agente que faz valer a pena os nossos juramentos, Xangô enquanto uma figura ancestral, monárquica de uma forma literal, não só no sentido de empoderamento da vida. Então eu quis trazer essas figuras da cultura iorubá para o meu TCC, justamente para as pessoas entenderem que o orixá está para além de dogmas religiosos. E isso o Baba King sempre fala muito pra gente. Então, sinto que as orientações dele foram muito importantes para poder concluir esse TCC. E qual foi a receptividade pela academia? Nossa, foi surpreendentemente boa. Eu não esperava que fosse tão boa. Porque eu fui e apresentei, né, o TCC, nervoso. Imagino. Me tremendo assim, fui com uma macumba no pescoço para tudo poder dar certo. Aquela coisa de ficar olhando assim o tempo todo. Mas foi muito tranquila. Os professores adoraram, até ficaram meio sem saber o que perguntar, porque a única pessoa que dominava o tema era eu. E aí um dos professores da banca chegou e falou assim, isso não é uma tese de conclusão de curso, isso é tema de doutorado, e não é aqui, porque eu me formei no Uniceub, que é faculdade particular, com todo respeito à universidade particular, mas a gente sabe que a Universidade Federal é a Universidade Federal. E a minha professora orientadora chegou e falou, isso é tema de doutorado na UNB, que é uma das universidades mais renomadas do Brasil. Então foi essa recepção que eu me senti muito bem depois, assim, quando ela foi falando que tema brilhante. O meu professor perguntou se eu era um professor, para vocês terem noção do tanto que eu tava à vontade ali com o tema. Então também você teve a orientação incrível de um pesquisador, né, de um doutor da USP. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. E eu lembro, tá, gente, aqui eu vou aproveitar que eu estou no meu lugar de fala, ele monopolizou o meu sacerdote 2 dias inteiros, no final de semana, com a casa com mais de 700 pessoas, só ele teve a exclusividade inteira do meu sacerdote. Tinha que registrar isso. Do nosso sacerdote. Tudo gravado aqui. Tá tudo gravado, maravilha. Sim. E vou te perguntar, já que a banca examinadora
vida te deu esse norte, você pensa em levar isso adiante? Penso sim. Maravilha. Eu tava até na própria faculdade, nesses momentos finais, estava buscando programas de pós-graduação, de mestrado, etc. Então eu quero levar isso mais adiante na própria UNB mesmo, já tenho ideia de programa, de orientador, então já está tudo sendo arquitetado aqui da melhor maneira possível. Mas como bom filho de Ogum, né, já está planejando tudo, Exatamente. até porque tem que ser estratégico, né? Diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Qual o conselho que você daria para os jovens que estão ingressando no axé agora? O primeiro conselho é estudem. Estudem com fontes confiáveis. Mas, acima de tudo, além de estudar, vivam. Vivam o axé, sintam o axé. Vai pro terreiro, brinca no terreiro, escuta o Babalorixá e Alorixá, orientador espiritual, Mameto, enfim. Entenda a vertente que você quer seguir, mas, acima de tudo, não deixe de viver a sua jovialidade, tá? Porque, às vezes, a gente pensa que no axé a gente vai estar recluso, só na iniciação, mas no dia a dia você vai ter que viver a sua jovialidade. Então utilize o axé dos orixás, das divindades, para poder viver a sua jovialidade da melhor maneira possível. E não deixe de estudar. Busque conhecer a sua vertente filosófica, a sua vertente ancestral, busque ter boas referências e, acima de tudo, não se deixe levar pelas pessoas que não estudam. Não estudam no sentido de não buscarem esse conhecimento. Porque algumas pessoas, elas querem viver presas no passado e não buscar esse outro conhecimento, que é conhecimento filosófico, é cultural. Então a gente tem que, o mundo que a gente vive, ainda mais o Brasil, exige que a gente estude. Então meu conselho para os jovens de axé é não deixe de viver sua jovialidade por conta de terreiro, mas se permita se encantar pelos orixás, com aquele olhar De aquele pesquisador, olhar, né? e também aquele olhar de criança, aquele olhar que te faz ter o coração quentinho. Se permita viver essa experiência, porque é muito bacana. E também não deixe de estudar, não deixe de pesquisar, para você ter segurança naquilo que você faz. Maravilha. Aproveitando esse gancho, qual mensagem você daria para as pessoas ou para os jovens, né, que tem orixá, essa vertente, mas tem medo de assumir? Combata o medo com a verdade. É muito interessante você perguntar isso, porque às vezes a gente fica numa timidez, assim. Então, o primeiro passo, e eu acho importante, dependendo de como for essa timidez, não ter medo de fazer acompanhamento psicológico. Isso é muito importante, manter nossa cabeça em dia, não só pelo lado espiritual, mas pelo lado mental também. Então, trabalhar isso para poder vencer essa timidez. E eu vou dizer, é um passo de cada vez. Você não vai conseguir, você sendo uma pessoa tímida, jovem de axé, que fica meio receoso de mostrar seus ícones sagrados, etc., não vai ser de uma vez que você vai conseguir mostrar abertamente para o mundo. Respeite os seus limites, respeite os passos que você vai dar na vida e vai construindo isso dentro de você. Não se exija conhecer profundamente, não se exija mostrar para o mundo, sendo que você não se sente pronto para isso. Então é importante você fazer uma preparação interna para depois você mostrar para as pessoas quando você se sentir seguro. Então vai construindo isso pouco a pouco. Eu sei que muitas vezes tem muitos jovens que se interessam pelo axé, mas vêm de uma família preconceituosa nesse sentido. Que não é de orixá, né? Que não é de orixá, exatamente. Então eu até diria para você primeiro não se impor. Não chegar e brigar com sua mãe, brigar com seu pai por conta disso. Peito, né? Bater no peito e falar, eu vou fazer isso sim, eu não me importo com o que vocês pensam. Desculpa, tem que se importar um pouco, sim. E tem que ir construindo isso pouco a pouco, porque é não só combater o medo com a verdade, mas respeitar as próprias etapas da vida. Eventualmente você vai morar sozinho, você vai ter a sua independência. Aos poucos, você construindo a confiança com os pais, por exemplo, você vai passar a ter essa liberdade e vai moldando eles da mesma forma que eles vão te moldando também. Então tenha paciência, respire fundo e não deixe se abalar. O que eu achei muito importante, e vou destacar dessa sua fala, é o respeito das posições, né?
Às vezes o confronto não é aquela melhor saída, mas que você saiba o momento certo de criar maturidade para que a sua respeitabilidade lhe traga o conforto necessário para você assumir quem você é, né? Não que Exatamente. você tem que negar o que você é, mas que você busque o que de melhor lhe conforta para que você tenha autonomia de ser quem você é. Isso é muito Exatamente. legal. É algo de você construir o seu ambiente. Você enfrentando os pais, desrespeitando. Isso não é uma dinâmica de Ori que a gente fala, não é uma dinâmica saudável. Existe um ditado iorubá que fala que não é o filho que vai apontar que a mãe está com a perna aberta. Então é importante a gente entender quais são as posições de cada pessoa dentro do núcleo familiar para construir uma relação harmoniosa, para construir uma relação saudável com os pais, para eles poderem entender e dar essa liberdade que eventualmente vai acontecer. É uma questão de paciência e de construção de um ambiente favorável para você. Maravilha, muito bem pontuado e traz exatamente o que a gente se espera, né? E tem a ver mais uma vez essa falha, esse ditado com respeito, porque você pode ser o mais amigo dos seus pais, mas não esqueça, a sua posição é de filho. Então isso é Exatamente. fundamental. Uma coisa que eu acho interessante é da sua fala, a gente está sempre agregando passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Como é que você imagina o futuro das religiões de orixá no Brasil? Eu imagino que seja um futuro próspero, porque as pessoas estão evoluindo, as pessoas estão buscando entender, e acima de tudo, nós estamos cada vez mais sendo bem representados no mundo legislativo e construindo o respeito pouco a pouco. Então, eu imagino que, por um lado, seja um futuro muito bom, um futuro próspero, um futuro em que nós vamos conseguir cada vez mais ocupar os espaços que merecemos ocupar, mas também eu temo porque muitas pessoas estão burlando muitas etapas, estão em posições que eu pessoalmente considero desconfortável, que não são agregadoras, então expondo muitas vezes questões que não devem ser expostas e também agindo de maneiras que não devem agir. Então, eu temo por esse lado, porque às vezes o que é ruim se espalha mais rápido, mas A eu cheiro de também pólvora, como a gente fala, né? mas eu também tenho muita esperança em nós, jovens de axé, e tenho muita esperança também nessa consciência política, racial e cultural que está sendo construída aos poucos e está sendo colocada em prática na nossa política, nos nossos representantes, nessas rodas de manifestações culturais. Estamos conseguindo mais espaços, então eu quero construir esse futuro junto com as pessoas e também quero participar ativamente dessa mudança de pensamento, que é o mais importante. Eu acho que a sua própria trajetória, o seu exemplo e a forma como você se posiciona, Babá, é muito importante para que as pessoas entendam como é que se dá esse processo de construção. E na sua fala, você destacou muito bem a necessidade de você não queimar etapas. Porque você querer antecipar as coisas, pode ser que isso faça com que a sua raiz não solidifique e não vá nutrir aquilo necessário que você tem dos seus mais velhos, né? Isso Sim. é a tradição, porque vai se perpetuar de geração em geração quando você consegue cumprir as fases que estão estabelecidas. Muito Sim. legal. E nesses 10 anos de vivência, você falou de sacerdotes que passaram na sua vida e que hoje aqui não estão mais. É um momento de coração que eu quero que você traga aqui para gente. Quem você sente muita falta que foi importante na sua trajetória de construção espiritual? Existem 2 sacerdotes, meu Babalawo e uma Yalorixá, que é o Baba Awodiran. Ele é originário da cidade de Abeokuta, na Nigéria, de uma família muito tradicional de Ifá por lá, e que foi o meu iniciador e um sacerdote com... Eu lembro de uma frase que postaram nas redes sociais que falava que ele tinha olhos de estrela. Então é um sacerdote que me fez construir parte da minha identidade, me fez me inspirar mais na vida. Então, inevitavelmente, eu sinto muita falta, porque era um convívio anual que eu tinha com ele e com muitos outros sacerdotes também. E a nossa querida Yapalaque, sacerdotisa também da nossa família Odudua, que era uma senhora muito forte, que ensinava sobre a força como a força realmente é. Então, são sacerdotes que eu carrego com muita nostalgia, Estima, né? até, Carinho, né? e carrego com muito carinho no meu sangue e na minha forma de agir.
Maravilha. É importante a gente destacar essa relevância, porque esse contato, essa proximidade não foi só litúrgica, não foi só espiritual, foi um encontro realmente verdadeiro de pessoas onde construiu o amor. E Sim, isso a gente sente pelo convívio e pela saudade que bate no peito, até quando você fala, e eu me emocionei, que sim. realmente essa história dele de carregar a estrela nos olhos demonstrava o brilho que ele tinha, o amor por nós e pela missão que ele tinha em representar Ifá com a máxima expressão. Quem Sim. teve a oportunidade de conviver com ele, tanto no Brasil como na África, sabe muito bem o que a gente está falando. E você soube expressar muito bem. Parabéns, Babá. Muito Axé. lindo. E agora, uma curiosidade. Você, desde muito cedo, bem que predestinou e definiu o seu caminho como sacerdote. Mas se você não fosse um sacerdote, o que você seria? Eu, Qual o se- sonho que você imaginou fora o orixá? Fora o orixá, eu, como todo bom jovem, eu quis ser jogador de futebol. E eu me dava muito bem com isso, mas eu sempre quis ser antropólogo. Eu sempre quis pesquisar sobre sociedades, sobre como as sociedades funcionam, mas eu preciso ser sincero que desatrelar isso do orixá é muito difícil, porque o orixá fez parte da minha própria construção de mundo. Então, não tem como desassociar isso muito, mas eu quis ser jogador de futebol, quis ser goleiro profissional, mas eu Mas nutri por... goleiro? Eu vou falar aqui, eu vi uma foto sua com seu pai, você com a camisa do Flamengo. Sou Era o seu time? flamenguista, sempre foi meu time, sempre Ah, vai ser meu time. Já fiz até escolinha para ser goleiro do Flamengo, então era ah, algo que eu realmente sempre quis também. E sempre gostei muito do esporte, me dei muito bem, mas a vida foi tomando esses outros rumos, rumos, né? exatamente. Aliás, os rumos tinham que ser, né? Eu acho que, de Exatamente. repente, você ter passado pelo que você passou tão jovem te fez amadurecer para o caminho que já estava predestinado, né? E que hoje te traz felicidade, que a gente vê pela sua fala o quanto você encanta e parece que seus olhos cantam, que brilham. Eu estou vendo um brilho aqui que realmente é um amor literal pela filosofia dos orixás. Isso é muito legal, né? Aprendi com meu babá o Odiran ter esse brilho nos olhos, com Axé, que certeza. assistir. Agora eu e Fá, né? Axé. Dentro do que você já participou ao longo dessa sua caminhada, dá para destacar um festival que foi muito legal, importante e que te marcou? Olha, não foi exatamente um festival, mas foi um momento de iniciação num orixá chamado Akogun, que é o orixá patrono da medicina, patrono da magia, e que na tradição iorubá, na tradição africana, é o orixá que se veste de palhas. E eu tive um contato com ele no próprio ano de 2015, quando eu estive no festival dedicado aos orixás caçadores na nossa tradição, no Odudua. Tive contato com esse orixá e alguns anos depois pude vivenciar a iniciação e num momento em que o orixá sai vestido, que faz parte do processo litúrgico da iniciação, o próprio Babaquim me chamou e falou, fica aqui perto do Elegum, e eu pude ter esse contato muito próximo com o orixá. Então, esses dois momentos conectados, 2015 e 2018, com o mesmo orixá, me marcaram bastante. Maravilha. Só trazendo um detalhe mais para você, Legum é o iniciado que vai vestir o orixá dentro de um festival, gente. Sim. Mais uma vez você falou do Baba King, né, que é muito importante. Qual foi a maior lição que você aprendeu com o Baba King na Olha, sua formação enquanto devoto de orixá? foram muitas, né? Eu estou vivenciando com ele há muito tempo, mas uma frase que desde muito novinho eu escutei é que uma árvore só não compõe uma floresta. E isso ele fala há muito tempo, que ressalta a Abertamente. importância da comunidade e que me tocou desde muito novo, porque eu olhei e falei, é isso, é o senso de comunidade, e eu sempre fui uma pessoa que fez questão da comunidade, do convívio social, do convívio com os meus amigos, do convívio com as pessoas que eu gosto. Então, poder escutar isso do meu mestre me fez ressaltar a minha própria essência. Muito legal isso. E a gente sente que ele tem esse papel mesmo, né? Despertar na gente o que de melhor você pode ter e contribuir. Axé. Dentro desse mundo digital que é da tua geração e do qual você se colocou, até como você falou que despertou muito em 2020, qual é a rede social que você mais se destaca, que você sente mais familiaridade? Que hoje, como axé, todo mundo quer usar tudo. Mas qual é aquela que te traz empatia que você fala, nessa eu deslancho?
o que eu mais gosto de usar, o que eu tive essa Que é da tua familiaridade... geração, eu tenho que falar de rede social, não tem como fugir. O que mais me encanta é o Instagram, é a rede que eu cresci, é a rede que eu gosto de usar. Eu uso bastante o TikTok também, porque são esses vídeos que geram justamente essa conexão mais rápida. Então, são as duas redes sociais que eu atualmente crio conteúdo, mas meu foco sempre foi no Instagram, porque eu sinto que gera proximidade com as pessoas. Então, as pessoas podem acompanhar um dia a dia, por exemplo, de como eu faço as minhas oferendas, ou podem acompanhar uma viagem minha para São Paulo, para o Dudua, ou acompanhar outras partes da minha vida também. Eu acho que o Instagram é uma rede que gera muita proximidade com as pessoas. Então, E você falou aqui forma... uma verdade muito clara, que onde o jovem de axé, ele não pode esquecer a sua responsabilidade quando devoto de orixá, mas também não pode esquecer de ser jovem. Eu acho um barato a sua briga com a malhação. Eu vejo lá na sua rede aquela história, gente, vou para malhação, não vou, volto, como, não como, eu falo é um barato. E você traz essa questão de mostrar pra gente o cotidiano, e que é gostoso. E a gente percebe, cara, ele é sacerdote, ele tem responsabilidades que são sérias, ele se torna um representante legítimo de orixá, mas ele não deixa de ser o que ele é. Eu acho fantástico quando você posta essas coisas. Eu não deixo. Divertido. Eu posto os shows que eu vou, eu gosto de ir pra show, eu gosto de ir pra festa, tá nessa farra, nessa bagunça com as pessoas, e isso eu acho muito bonito da minha parte, de certa forma, porque legitima a minha natureza que, querendo ou não, sacerdote ou não, há muito tempo no axé ou não, eu tenho 23 anos. E o culto ao orixá Olodjó, que é o orixá do dia de hoje, nos ensina a viver o nosso tempo. Né? A mãe Stella de Oxóssi, uma Yalorixá muito conhecida, muito respeitada, que já faleceu, tinha um livro que o nome dele era O Meu Tempo é o Agora. E ter 23 anos, apesar da posição de sacerdote, me faz ter que viver o meu agora. E querendo ou não, o meu agora é sim ir pra festa, ir pra academia e mostrar esse cotidiano de fato. E que é interessante que isso deixa bem claro para as pessoas que, apesar da responsabilidade de sacerdote, você é um ser humano, com Exatamente. desejos, vontades, realizações, e que tem que viver o seu dia a dia, né? E que faz parte do cotidiano de todos nós. Já que você gosta de ir para show, eu quero saber duas curiosidades agora. Aliás, que você me esclareça duas curiosidades. Primeiro, que grupo que tu gosta? Que estilo de música que você gosta? A minha resposta vai ser sim, porque eu escuto tudo, mas eu gosto muito de sertanejo, eu escuto muito rap, eu escuto heavy metal, eu escuto flamenco, eu escuto literalmente tudo, mas atualmente eu escuto muito sertanejo, gosto muito de sertanejo, apesar de às vezes terem muitos termos cristãos no sertanejo, o macumbeiro fala, tá bom, vamos embora, tá né? Tudo bem. E bom, gente, para entender, Brasília, a gente se apelidou de goianos do quadradinho, então não dá para fugir da música sertaneja, que é uma máxima para quem nasceu nessa terra e ama essa terra. E vamos ser bem honestos, domina o país, né? Sim. Não desmerecendo os outros ritmos, mas o sertanejo domina. Mas agora buscando a sua área de atuação hoje, que música te remete ao axé? A música que me remete ao axé, se eu disser pra vocês que de vez em quando eu coloco artistas iorubás cantando músicas iorubás que eu não entendo absolutamente nada. Por causa do ritmo, né? Por causa do ritmo, por causa daquele tambor que me remete a essas origens. Mas eu vou dizer pra vocês que muitas vezes o rap me remete ao orixá. Porque o rap, ele é um movimento de crítica social e de percepção da realidade vindo dos povos negros, dos povos africanos. Então até hoje, muitos cantores de rap têm conexões nas suas letras com saberes ancestrais, com saberes dos orixás e que se encaixam na filosofia do orixá. Então, por exemplo, tem uma música que é do cantor o Felipe Ret. Apesar de ser branco, tem muita conexão com a música negra, isso é inevitável. E na música, se eu não me engano, é Neurótico de Guerra. Ele fala que a fé não vale nada para a mente preguiçosa. E isso mostra a importância de Ori, a importância de você agir, mas também de não perder a esperança, de não perder a fé. Então, por isso que eu escuto muito rap também, porque me remete ao orixá num sentido de me remeter àquilo que o devoto de orixá deve aplicar enquanto filosofia. Então, escutar músicas que remetam a essa crítica da realidade é algo interessante também e que me faz querer escutar música, para poder ter essa percepção da realidade e aplicar a filosofia que eu sigo. Não, e que é interessante, que não há crítica só para não estar
favorável ao modelo, mas que mostrar outras tendências que existe melhoramento da vida ser plausível e igualitária para todos nós, né? Que é isso que o Orixá vai nos remeter sempre. Sim. Agora estamos chegando aqui já quase ao final do nosso momento, está muito gostoso. Babai, acho que a gente poderia passar o dia inteiro aqui, que tem muito para extrair de riqueza aqui. Qual o maior desafio de ser jovem e sacerdote para você? É ter a maturidade que é exigida de um sacerdote. Porque, querendo ou não, o sacerdote ele ocupa uma posição social diferente da posição do devoto. Isso faz parte. E me colocar nessa posição hierárquica social é um desafio muito grande pela idade cronológica. Porque às vezes eu quero chegar no terreiro, ir pra farra, brincar, não sei o quê, mas eu tenho que estar na posição de aprendiz para poder orientar outras pessoas. Então, manter essa postura da seriedade e o compromisso com o axé é algo que me desafia mesmo, porque eu tenho que desafiar a própria natureza jovial mesmo, de querer ainda brincar, ainda zoar com as pessoas, porque, querendo ou não, a gente encontra pessoas da nossa idade também no axé, de 20 e tantos anos, que tá nessa fase de zoar mesmo, e tá tudo bem. Mas ocupar a posição sacerdotal aos 23 anos me faz ter que buscar um aprendizado mais profundo. E isso exige compromisso e seriedade, que algumas pessoas não conseguem ter por ser uma construção difícil. Então é algo que a gente batalha para poder aprender de fato e ser, ou melhor, e ter a profundidade que o sacerdote deve ter. Muito interessante sua fala, mas eu acho que você, em outros dizeres aqui, você já passou muito bem isso. É quando você vai assumir sua responsabilidade, seu compromisso, mas sem deixar de ser o que você é. Que a vida como ciclos de aprendizado, que você esteja inteiro no tempo de cada ciclo, mas não fugindo aquilo que é a responsabilidade que o sacerdócio requer de você. E você falou uma coisa que foi fundamental quando eu perguntei para você qual conselho você daria para o jovem de axé. Estudem. Isso significa você buscar o entendimento, o pertencimento, a significação da profundidade da raiz da sua tradição, que é quem vai te legitimar para aquilo que você veio ser, independente do tempo cronológico. Até porque Ifá fala isso. Ao sacerdote novo, mas fiel à tradição, a minha bênção. Ao antigo que foge ao que tem que ser dito, o tempo passou. Então é isso que você tem que fazer. Maravilha. Achei. E eu quero trazer aqui para um nível já... A gente já encerrando o nosso bate-papo, as horas passaram, que a gente nem sentiu, mas eu quero aqui uma visão nostálgica do Babá. Mas não do Babá, do João Pedro. Se você voltasse no tempo, hoje, o que você diria para o João Pedro de 11 anos, quando começou no axé? Eu diria que os mesmos olhos brilhantes se mantiveram com o tempo. Eu diria isso para ele, que o mesmo encanto que eu tive quando eu conheci o Orixá, ali por volta dos 11, 12 anos, é o encanto que eu levo para as pessoas e que eu quero manter para o resto da vida. Então, eu espero, aos 30 anos, poder dizer isso para a pessoa de 20, aos 40, poder dizer para a pessoa de 30 e assim por diante. Que maravilha, que mensagem fantástica. E é bem dentro da nossa tradição, que é geracional. A sabedoria, ela perpassa ao longo do tempo, de forma geracional, pelos aprendizados dos mais velhos, passando para o mais novo. E você fez aqui uma cadeia de conhecimento, onde o João, o sacerdote mais velho, vai olhar para aquele mais novo e que tem focado para o futuro, mas sem esquecer as suas raízes no passado. E o aprendizado que a gente traz pela educação e pelas experiências da vida. Babá, que coisa linda. Eu estou muito feliz de ter podido estar com você aqui, nesse grande episódio do nosso podcast, aonde vai ressaltar, sim, a nova geração de sacerdotes com essa mentalidade, com essa riqueza de propósito que vai fazer com que a nova geração seja confiante na perpetuação da tradição e nos ensinamentos que são milenares, né? Eu fico muito contente de poder estar aqui, de poder dar continuidade ao que, querendo ou não, a gente chama de Egungun, a continuidade ancestral, a continuidade do saber milenar através das novas gerações. Eu espero que pessoas mais novas que eu assistam, se inspirem e deem continuidade a esse legado. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço muito a oportunidade, e agradeço muito ao meu Ori
por poder me proporcionar momentos como esse de perpetuação do conhecimento e perpetuação das vivências, porque o conhecimento ele não é só teórico, ele também é da nossa própria vivência, e o conhecimento de orixá é o conhecimento que a gente adquire com as nossas próprias vivências. Maravilha. E claro que a gente não podia deixar passar batido de só nos divulgar as suas redes sociais. Em algum lugar aqui em cima, na gravação, vai aparecer, por favor, Babá, divulgue sua rede para nós. O meu Instagram é @ogundare.atanda, ATANDA, tá bom? É um Instagram, vocês vão ver ali a biografia, porque eu tive outras contas que eu perdi o acesso, mas o usuário é esse, ogundare.atanda, tanto no Instagram como no TikTok. Deixa eu perguntar, que eu já vi outra curiosidade. Eu não consigo encerrar esse episódio, gente, tá muito bom. O Atandá vem de onde? Veio justamente da iniciação no orixá Omolu Nanamburuku. Quando a gente tem o processo iniciático nesse orixá, a gente recebe um nome que é muito específico nosso, que faz parte da nossa vivência, e através da nossa sacerdotisa Yalodê, eu recebi esse nome, Atandá, que remete ao brilho, que é justamente aquilo que eu quero perpetuar, que remete à louvação aos orixás, então vem dessa iniciação no orixá Omolu. Que lindo, que fantástico, né? Que riqueza. E claro que a gente não podia deixar passar esse momento único de estar com você conosco e não trazer o momento da nossa publi, gente. É claro, eu tenho que divulgar aqui a loja Toque Africano, a loja que faz com que o Babá Borô esteja na estica de tudo que tem de melhor dentro da sua diversidade na africanidade, não só daquilo que é necessário de forma litúrgica, mas na moda, no dia a dia, nos acessórios que vão fazer com que o seu brilho, já que nós estamos falando de brilho, né, Babá, Sim. seja cada vez mais estonteante e bonito. E claro que a Toque Africano, que também faz parte aqui do nosso programa, não ia deixar de presenteá-lo, de trazer aqui uma lembrança para você de forma única, para que esse momento esteja registrado. E claro, a Toque Africano é aquela loja que está ao alcance de qualquer um, seja de forma presencial ou digital. E por favor, entre em contato com ela através do seu Instagram, o @toque.africano. Essa pulseira é da Toque Africano, inclusive. Olha só! Só pra azar que eu estou vestindo Toque Africano. Axé, obrigado. Ah, que lindeza. Axé, que maravilha. Muito obrigado, Toque Africano, pelo presente e axé. Maravilha. E assim a gente chega ao final do nosso podcast com essa riqueza, aonde a nova geração representa, sim, o que vem pela frente, com coragem, com inovação, com ousadia, mas sim, mantendo a tradição, porque é isso que a gente precisa. Porque é isso que faz que nós possamos ser de uma única raiz, que é o que? A humanidade como devota da natureza, já que Deus é a natureza e os orixás são a natureza é os orixás, para que a gente consiga falar aquilo com nobreza, né, Babá? Uma árvore só não acompanha a floresta. E se é de axé, diz que é. Tchau e até a próxima. Nos siga nas redes, hein? Axé!